O que é o leite A2? Ele é bom para pacientes alérgicos? Então, antes da gente definir o que é o leite A2, a gente precisa entender de onde veio esse termo A2. Nós sabemos que existem 3 proteínas principais no leite. Existem outras, como a lactoferrina e outras, mas as 3 proteínas principais que mais causam processo alérgico é a alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina e a caseína. Sendo que a caseína, bem na verdade, ela é dividida em 2 subtipos, caseína A1 e caseína A2, tá bom? E essa caseína, ela é perigosa porque ela é termoestável, ela não se modifica com calor. Por exemplo, se o paciente tem alguma doença alérgica ao leite, e se ele for alérgico à alfa-lactoalbumina e à beta-lactoglobulina, que são termoinstáveis, ele não vai desenvolver alergia se ele comer um leite, por assim dizer, cozido, cozinhado, né? Um leite aquecido, um leite onde, bem na verdade, não aquecido, mas foi utilizado em alimentos que foram cozinhados, como bolo, como biscoitos, como pão, né? Então a chance de ele desenvolver alergia a essas 2 proteínas é pequena, não é 100% nula, mas é pequena. Já na caseína, não. A caseína ela pode ser submetida a qualquer tipo de aquecimento, seja um aquecimento longo, duradouro, que ela não vai se modificar estruturalmente, ela vai permanecer com a mesma estrutura, ou seja, ela é termoestável. Então, um paciente que, bem na verdade, é alérgico à caseína, a leite, caseína positivo, é um paciente que, infelizmente, ele tem que fazer uma restrição completa do leite, principalmente se for uma alergia e já imediata, que é aquela alergia que leva à reação imediata e que muitas das vezes pode levar à morte, pode levar à chamada reação anafilática. Muito bem. A caseína, por sua vez, ela é dividida em 2 tipos, a caseína A2 e a caseína A1. Antigamente, quando o gado ele tinha uma criação mais natural, uma criação, bem da verdade, mais extensiva, comia capim, coisas que vinham provenientes da natureza, alimentos provenientes da natureza e não ração, e não, bem na verdade, um local que tenha aditivos e defensivos agrícolas e tudo mais. Então, aquele gado que, bem na verdade, tem uma criação mais natural, ele, bem na verdade, produzia muito pouco a chamada caseína A1 e produzia, certamente, com muito mais intensidade, a chamada caseína A2, ou seja, um leite muito mais saudável. Por quê? Porque nós sabemos que a outra caseína, a caseína 1, é uma caseína que pode ser transformada no estômago pelo ácido clorídrico num metabólito chamado caseomorfina. Esse metabólito caseomorfina, ele pode agir no nosso organismo negativamente, ele pode, bem na verdade, causar processo inflamatório intestinal, ele pode causar vários tipos de problemas que, por sua vez, levam a situações de doença como diarreia, como desconforto abdominal, aumenta a produção dos gases. Inclusive, essa caseomorfina é até confundida com a intolerância à lactose, muitas das vezes. E a caseomorfina, por ser um opioide, por ser uma substância análoga à morfina, ela pode também induzir a problemas de cognição, a problemas neurológicos, por assim dizer, né? Problemas, muitas das vezes, considerados psiquiátricos. E que, bem na verdade, o neurologista às vezes fica perdido e não sabe muito bem qual seria a origem daquela situação e pode ser justamente devido ao consumo de leite que seja um leite A1, que leve à produção de caseomorfina, e a caseomorfina, por sua vez, causaria tanto sintomas gastrointestinais como sintomas neurológicos, agindo diretamente no sistema nervoso central. Lembrando que o intestino da gente, ele tem neurônios, e esses neurônios, eles são comunicados diretamente no sistema nervoso central. Então, além da questão da morfina, ela ser absorvida pelo sangue e agir diretamente no sistema nervoso central, no cérebro, né? Ela também pode induzir irritativamente um processo irritativo no intestino e também fazer uma indução de estímulos negativos do neurônio até o cérebro, até o sistema nervoso central, do neurônio do intestino até o cérebro, tá bom? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é o seguinte: há muitos pacientes que, bem na verdade, não têm positividade a nada, tá? Ou seja, não tem positividade a alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina, nem a caseína. Ou seja, é um paciente que desenvolve reação alérgica ao leite, quando vai investigar e saber a causa, toma leite, teste de provocação, toma leite, faz a reação, faz a urticária, faz o sintoma gastrointestinal, com náusea, vômito,
faz o sintoma respiratório, pode fazer também o sintoma cardiovascular, com aumento da frequência cardíaca e diminuição da pressão arterial, ou seja, aqueles sinais clássicos, né, de anafilaxia quando envolve 2 ou mais sistemas do corpo. Toma o leite, bem na verdade, desenvolve todas as reações, mas quando vai fazer a pesquisa não descobre nada. Como é que isso é possível, né? Como é que a gente poderia explicar essa situação? Por isso que a gente diz que o exame padrão ouro para o diagnóstico de alergias alimentares não é o teste. O teste muitas das vezes vem negativo, é o teste de provocação, mas que deve ser feito somente, única e exclusivamente, numa unidade médica supervisionada pelo seu médico alergista. Não deve ser feito, em hipótese nenhuma, por autoindicação, você mesmo fazer em casa. Isso não faça, porque isso pode ser letal, você pode morrer por causa desse uso inadvertido do leite sem a supervisão do seu médico. Mas se existe essa suspeita, o médico vai pesquisar a sensibilização e vem tudo negativo. Uma das explicações, não é a única explicação, mas uma das possibilidades, é uma tese, uma teoria, e ainda que precisa ser estudado, e que está sendo discutido no meio científico, lembrando que esse espaço não é dedicado à consulta médica, aqui é só uma discussão realmente para conhecimentos gerais, mas uma das teses é o seguinte, é que esse leite, essa caseomorfina produzida pelo leite A1, que tem a caseína 1, justamente ela, por ser uma morfina, por ser um opioide, pode induzir também em alguns pacientes reações alérgicas, muitas das vezes graves, anafiláticas, com choque anafilático e até com morte. E você vai fazer a pesquisa e você não encontra, por assim dizer, as proteínas do leite mais comuns, que são a alfa-lactobumina, beta-lactoglobulina e a caseína. Você não encontra, dá tudo negativo. E o paciente justamente vai induzir ao metabólito da caseína do leite A1, que é justamente a caseomorfina, tá? Que não existe técnica diagnóstica para diagnóstico de IgE específico, pelo menos a nível comercial, você não tem isso disponível, diagnóstico de IgE positiva para caseomorfina, tá bom? Então, o que acontece? O paciente que é alérgico, bem na verdade, ao leite, que quando toma leite, independente se é leite A1 ou A2, ele não deve utilizar, porque ele vai desenvolver, né, a reação imunológica, seja A1 ou seja A2. Tá? Ele não deve utilizar em hipótese nenhuma. E mesmo que ele seja alérgico, por assim dizer, à caseomorfina, supostamente a caseomorfina, mesmo assim ele não deve utilizar o leite A2. Então o leite A2 ele ficaria restrito somente a pacientes que desenvolvem aqueles sintomas mais gastrointestinais, né, como diarreia, náusea, vômito, aumento do volume abdominal, desconforto abdominal quando toma o leite. Então esse leite A2 ele poderia ser benéfico, porque ele não teria a produção da caseomorfina pelo leite A1. E também quando o paciente, de certa forma, tem algum transtorno cognitivo, algum transtorno neurológico que esteja relacionado supostamente à questão do leite A2. Lembrando que os estudos ainda são muito precoces, não existem consensos, por assim dizer, internacionais relativos a isso, mas na suspeita não custa, né? Se o paciente tiver a condição financeira de fazer o leite A2, não sendo alérgico e já é mediado ao leite A2, é importante que ele faça o leite A2 e veja, junto com o seu médico especialista, o seu médico clínico geral, veja se estaria havendo uma melhora do quadro clínico ou não na utilização do leite A2, principalmente quando são sintomas restritos ao sistema gastrointestinal e também sintomas de caráter cognitivo e neurológico. Por exemplo, eu mesmo tenho um paciente com autismo que tem uma forte suspeita de relação de alergia alimentar ao autismo, né? Esses são estudos feitos pelo professor Adebal Sabra, estudos publicados em revista internacional, e ele está melhorando, né? Está retirando o leite e está havendo melhora do quadro clínico na retirada do leite e na substituição desse leite por fórmula elementar. Então, é algo que são teses, são teorias, mas as evidências, né? Existem várias evidências mostrando que isso pode se tornar um consenso mundial, a alergia alimentar, nas alterações gastrointestinais, incluindo a questão da alergia do leite A1 na produção da caseomorfina, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, agradeço bastante a sua atenção, tá? Essa pergunta enriqueceu bastante o nosso canal.